Oi, tudo bem? A paz do Senhor. Eu sou o Marcelo. E eu sou a Patrícia. Este momento que o Senhor reservou, que o Senhor preparou para nós ministrarmos uma palavra, um assunto muito importante, que é sobre sexualidade, um assunto que às vezes é pouco ensinado, ou às vezes é pouco falado, mas que é de suma importância. A palavra de Deus nos ensina que o povo perece por falta de conhecimento. Então hoje nós vamos aprender o que a Bíblia ensina sobre sexualidade no relacionamento conjugal. A sexualidade deixada por Deus é um presente valioso, e muitas vezes se perde muito porque nós não conhecemos o que a palavra de Deus nos ensina sobre isso. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre esse assunto especial. E o sexo? É pecado? Não, ele não é pecado. Como eu já falei, ele é uma bênção. Não foi um relacionamento sexual pecado cometido no Jardim do Éden. Pelo contrário, isso foi deixado por Deus. E hoje a gente vai ver que na Bíblia se tem muito, de relacionamento sexual do que a gente imagina. E para nós começarmos, nós vamos ler agora o texto lá em Gênesis, no capítulo 2, versículo 24. A palavra de Deus diz assim: Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Esse texto, ele fala do ministério de uma só carne. Ele fala que o sexo, para ele ser abençoado, ele tem que ser dentro e exclusivo de uma aliança matrimonial. Então o relacionamento, a sexualidade, Deus ele deixou para que ele seja praticado exclusivamente dentro do ministério de uma só carne, entre duas pessoas maduras, porque a gente sabe que como se tem banalizado muito essa questão do relacionamento sexual, e a gente sabe das consequências. Então isso tem que ficar bem claro, que o relacionamento sexual é para ser feito dentro de uma aliança. E felizmente tem se perdido muito por falta de conhecimento, como já foi dito, ou às vezes por falta de dar o devido valor. Alguém declarou com muita propriedade que Satanás, para você descobrir o que é algo importante para Deus, é o tanto que Satanás luta e se esforça para corromper aquilo que foi criado por Deus. Nós estamos falando aqui de sexo, mas também poderíamos falar de família, como que o diabo ele tem deturpado essa questão do sexo, e muito tem se perdido por não conhecerem as escrituras, tem perdido o melhor de Deus para o relacionamento sexual. Como a gente viu então, o sexo, a base de um relacionamento sexual é a aliança, é o casal estar debaixo da aliança. E um outro ponto muito importante que a palavra de Deus nos ensina é a intimidade espiritual com a pureza espiritual. Mas aonde que a gente encontra isso? A gente encontra lá em Hebreus, no capítulo 13 e no versículo 4, que diz assim: Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, porém os que se dão à prostituição e os imorais, Deus os julgará. A gente tem percebido que ultimamente muitas pessoas usam desse versículo de uma maneira errada, no que quer dizer realmente a carta de Hebreus. Às vezes as pessoas deturpam ele e vão em relação ao momento íntimo, a carícias, para ele ser sem mácula. Mas o que realmente se diz nas escrituras é que ele deve ser puro, santo, sem pecado. Para que o leito conjugal seja puro e santo, nada mais do que nós, como casal, como cônjuge, estarmos puros e santos. Então nós precisamos ter essa santidade em nós. Não dá para mim estar com os pensamentos no mundo, pensamentos impuros, e ter o meu leito conjugal, santo, puro, como o Senhor nos ensina. Não dá para mim estar vivendo em pecado, buscando em outras coisas, não na palavra de Deus, o que Deus deixou para o meu relacionamento, e o meu leito conjugal ser puro, para que haja intimidade verdadeira no casal,
né? Ele precisa ter essa santidade, essa pureza vinda de Deus. Onde eu vou me orientar para a base da minha intimidade? Na palavra de Deus, né? Com pessoas cristãs, pessoas que estão voltadas à palavra do Senhor, né? Então, a gente entende que fornicação, masturbação, incesto, adultério, tudo isso deixa o leito conjugal impuro, né? São práticas que não produz uma intimidade entre o casal, e sim um momento momentâneo de prazer carnal e pecaminoso, que não é a vontade de Deus. E existe uma triste estatística que a gente conhece de muitos cristãos acessam esses conteúdos impróprios e tem se perdido, né? Tem se escravizado nesses vícios e tem perdido a verdadeira pureza, essência do que a palavra de Deus fala, que como que tem que ser o nosso relacionamento, né, com o nosso cônjuge. Então, para que haja uma espiritualidade, uma intimidade com Deus, nós precisamos dessa pureza, dessa santidade, como foi falado. E no relacionamento sexual, nós também temos que ter essa intimidade sexual. A gente tem que ter essa pureza também da mente, essa pureza do coração também. Sim. E onde eu vou achar isso na Bíblia? Nós temos, com a bênção maravilhosa de Deus, um livro inteiro sobre romance. As mulheres amam romance. E nós temos um livro perfeito, maravilhoso, deixado por Deus, que é o livro de Cantares. O livro de Cantares é um livro muito especial. Ele fala sobre o romantismo, sobre o relacionamento precedido desse romantismo, e isso é algo fundamental. Então a gente casa, tem todo aquele período de paixão fervoroso, e depois a gente vai deixando isso de lado, mas Deus deixou pra gente um exemplo perfeito. São Cantares, onde retrata bem o relacionamento de um casal apaixonado, que era Salomão e Sulamita. Eu vou citar algumas passagens de Cânticos, de Cantares, para a gente ter essa curiosidade de buscar na palavra de Deus como a gente vai despertar, né, essa questão da sexualidade, essa questão de como a gente tem que tratar o nosso cônjuge. E aqui em Cânticos, no capítulo 1, no versículo 12 ao 14, a gente vê aqui a Sulamita, como que ela despertava isso em Salomão, esse desejo, né, pelas maravilhosas palavras que ela diz aqui. Enquanto o rei estava em seus aposentos, o meu nardo espalhou sua fragrância. Então aqui está falando dos perfumes, né, que despertam. Então como que a gente tem que se importar também com essa questão, né, do nosso momento, do nosso relacionamento, da gente estar perfumado. O meu amado é para mim como uma pequena bolsa de mirra. Olha só, imagine como que Salomão ele devia se sentir ouvindo essas palavras maravilhosas, né? Então a gente vê aqui como que a gente deixa de, às vezes, de ter uma plenitude na nossa intimidade, porque a gente desconhece o que a palavra de Deus nos ensina, o que a gente deve fazer, e muitas vezes a gente se inspira em coisas lá fora que não agradam a Deus. Isso é muito importante, principalmente para as mulheres. Então, assim, o relacionamento sexual é algo muito diferente para o homem quanto para a mulher, né? O homem é muito instantâneo, ele é atraído muito rapidamente, e a mulher precisa ser amada, cuidada. A palavra de Deus diz que a mulher, ela dá o amor que ela recebe, né? E infelizmente hoje nós vemos muitos relacionamentos frustrados nesse assunto, né? Que era para ser o auge da plenitude, da intimidade entre o casal, porque há essa falta de romantismo. Não é uma frescura feminina, é algo que o Senhor deixou. É o que nós ouvimos muito. Ela nos ensina e ela nos orienta que o homem tem que ser carinhoso, né, com a mulher. Não só ser carinhoso, a palavra de Deus ela ainda orienta que durante o dia, durante o convívio, lá na Epístola de Pedro, ele fala que o homem ele deve viver a sua vida no lar, no lar, com sabedoria, com entendimento. Coabitando com a sua mulher com entendimento, entendendo que ela é a parte mais frágil, que ela é a parte mais sensível. Imagina para essa mulher que não é amada o dia todo, que não é cuidada, que não é protegida, que não ouviu uma palavra, né,
que faça ela se sentir bem emocionalmente, ter que se entregar para esse esposo, né, no momento íntimo. E aí é que entra a questão. E o que muito a gente ouve é: o importante é eu suprir as necessidades do meu marido. E isso não é verdade. A palavra de Deus diz que o relacionamento sexual é para os dois desfrutarem, é uma plenitude para os dois. Então precisa se quebrar essa questão de que só para satisfazer o meu marido. Lembrando que a palavra de Deus também diz, maridos, que se você não trata a sua mulher com honra, com respeito, amor e carinho, suas orações serão interrompidas. Em Provérbios, no capítulo 5 também, a gente tem uma passagem muito interessante também, que fala da questão do preparo também, né? Para os irmãos estarem lendo também Provérbios também, no capítulo 5. Ele tem umas dicas muito legal aí, como a gente preparar o nosso leito conjugal também. A plenitude, né, de tudo é a unidade espiritual, você estar unido espiritualmente, você está orando, você está conhecendo um ao outro. A segunda é estar unidos, né, como uma só carne nesse relacionamento íntimo. Então o casamento precisa ter, deve ter. Nós vamos entrar agora aqui no nosso último tópico aqui, sobre enfoque às necessidades do seu cônjuge. Nós vamos abrir a Bíblia lá em 1 Coríntios, no capítulo 7, versículo de 3 a 5. A palavra de Deus diz assim: o marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher, e da mesma forma a mulher para com o seu marido. Então a palavra de Deus deixa bem claro que nós devemos cumprir os nossos deveres, que nós não devemos nos privar um ao outro, né? Então nada de abstinência, né? Salvo por mútuo consentimento e por um momento de oração. O versículo 4 diz assim: a mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento, e durante certo tempo para se dedicarem à oração. Depois, unam-se de novo, para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Aqui a gente vê a proteção que o sexo traz para o relacionamento. Então não se prive um do outro, para que você não seja tentado por Satanás. E também enfoca que o corpo do homem pertence à mulher e o corpo da mulher pertence ao marido. Isso é muito importante, porque quando a gente senta com casais, a primeira pergunta da aula de sexualidade é: o que eu posso fazer? O que eu não posso fazer? Né? E a palavra de Deus diz que o corpo do homem pertence à mulher e o corpo da mulher pertence ao marido. Essa área precisa de muita comunicação e de muito entendimento, porque é os dois que vão se entender, é os dois que vão se conhecer para conseguir desfrutar desse relacionamento. Então, como qualquer área para um casamento ir bem, precisa dessa comunicação, de um conhecer o outro, de um saber o que agrada o outro, de um saber o que fere o outro, de um saber o que machuca o outro, né? Sim, é muito importante, porque quando a palavra de Deus ela fala que o corpo da mulher é o homem que domina, às vezes pode ter certo engano aí, né? O homem, por achar que o corpo da mulher é dele e ela não deve privar, o homem às vezes ele pode querer usar disso e abusar, acabar abusando, né, da mulher, desrespeitando a mulher e da mesma forma a mulher também. Amém? Então tem que ter essa conversa, essa comunicação, ela é importantíssima para descobrir, né, o que o outro cônjuge gosta e para que não haja abuso durante o relacionamento e para que ele seja desfrutado na sua plenitude. As 4 palavrinhas. O relacionamento sexual Deus deixou como um presente para o casal. Ele também era para procriação, sim, proteção e prazer. Isso mesmo, e através disso nós glorificamos a Deus e somos abençoados. Que Deus abençoe sua vida. E que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz, e que o Senhor tenha misericórdia de ti, cresça na graça e no conhecimento da palavra de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.